Olá, sejam todos bem-vindos a essa nossa quarta aula do módulo 3 do nosso curso Viagens Espaciais. Nessa aula vamos conversar sobre o futuro da propulsão elétrica. Vamos falar sobre, de fato o título é Impulsionando o Futuro, Propulsão Elétrica, o futuro da propulsão elétrica e aplicações alternativas. Essa nossa aula vai estar dividida em três partes. Então vamos falar sobre missões de espaço profundo, vamos ver como que ela se conecta, qual que é a relação com a exploração de asteroides. Depois também vamos falar sobre um problema importante que é a remoção de o chamado lixo espacial, detritos espaciais, detritos orbitais e assim, né? E por último, a gente vai falar sobre a fronteira, o futuro, o que nos espera, qual que é o futuro que estamos todos esperando, o que vai acontecer com a propulsão elétrica ou a propulsão a plasma, né? A exploração de asteroides é um tópico muito recente, de muito interesse, né? Faz já algumas décadas que foi proposto a possibilidade de levar uma missão para um asteroide, extrair minerais, por exemplo, minerais, terras raras e assim, e outros materiais de asteroides e trazer de volta para a Terra. Isso, em décadas passadas, isso é apenas um sonho, mas hoje em dia parece que estamos mais próximos da possibilidade de que isso se torne uma possibilidade real. Ah, existe um amplo debate sobre isso. Qual é a jurisdição dos países sobre, por exemplo, sobre asteroides no espaço? Qual seria as regras para que entidades privadas lancem satélites espaçonaves em direção de asteroides e façam extração de minerais e assim, né? É um tópico muito atual. O que é interessante desse tópico de exploração de asteroides é que, apesar de que hoje em dia não tem uma missão específica atual assim, hoje em dia funcionando ou em órbita ou projetada para isso, apenas existem propostas de missões para fazer extração de minerais em asteroides. Essas propostas são principalmente vêm dos Estados Unidos e da Rússia, mas atualmente não existe uma missão específica para isso. Mas, apesar disso, o que temos é a tecnologia necessária para fazer esse tipo de projeto, né? Então, por exemplo, missões de espaço profundo, que eu vou falar a continuação. As missões de espaço profundo, o que quer dizer com isso? Quer dizer missões que vão além da Terra, além da Lua, além da órbita da Lua. Vamos definir dessa maneira, tá? Além da influência da Terra, influência gravitacional da Terra, da Lua, né? Asteroides que se encontram no cinturão, talvez de asteroides do sistema solar, asteroides que estejam próximos da Terra, e assim, mas de maneira talvez fora da órbita da Lua. Atualmente existem várias missões que conseguiram ir para um asteroide, pegar material do asteroide e trazer de volta para a Terra. Nessas missões eu destaquei as três missões que são atualmente, de fato, as três missões que conseguiram essa façanha. A missão Hayabusa da Agência Espacial Japonesa. Foram duas missões que conseguiram com sucesso extrair e ir em direção para um asteroide próximo da Terra, extrair material desse asteroide e trazer de volta esse material no módulo, que de fato a espaçonave não veio de volta para a Terra, ela ficou próxima da Terra e no encontro com a Terra ela soltou aquele módulo para cair em direção da superfície e depois ser coletado no ponto que caiu, né? Isso aconteceu então em 2010, 2020, a segunda missão. Isso faz com que a Agência Espacial Japonesa, a JAXA, conhecida como JAXA, ela seja talvez a que tem maior
maior conhecimento, maior conhecimento desse tipo de missão específica, né? O que é interessante dessa missão da Hayabusa é que ela utilizou, pelo menos a Hayabusa 2, utilizou propulsores elétricos para poder chegar até o asteroide. Ou seja, nesse caso temos um exemplo de propulsão elétrica aplicada não somente para a correção de órbitas, correção de satélites e assim, senão especificamente para direcionar uma missão a um asteroide. Uma outra missão é a chamada missão OSIRIS-REx. OSIRIS-REx é um acrônimo que eu não quis incluir aqui porque é um acrônimo bem longo, né? É uma missão americana, uma missão da NASA. Ela foi uma missão que com sucesso foi para um asteroide, coletou material do asteroide e trouxe de volta. Essa missão agora está em direção de um outro asteroide, né, também. A missão dela, essa missão foi estendida, né? Por último, eu quero mencionar também a missão Tianwen-2, que é a missão da Administração Espacial Nacional da China. Essa missão é uma missão atual. Atualmente se encontra em direção de um asteroide próximo da Terra e espera-se que em 2026, 2027, colete material do asteroide e em dezembro de 2027 esse material coletado deve chegar à Terra. Geralmente, o tempo da coleta é bem impreciso, né? Veja que eu falei entre 2026 e 2027 deve acontecer a coleta, sem mencionar uma data específica. Por quê? Porque geralmente quando a missão chega no asteroide, ela orbita o asteroide para poder selecionar qual vai ser o melhor local para se fazer aquela coleta. Então, vai estudar primeiro o asteroide, vai estudar o formato do asteroide, os possíveis locais, e eventualmente a equipe na Terra decide onde fazer essa coleta de material, né? Então, esse tipo de missão não é mais ficção científica, agora é realidade. E podemos coletar material, ir para o asteroide, coletar e trazer para a Terra para análise e estudos científicos, né? Então, essa é uma aplicação de propulsão elétrica para missões chamadas de espaço profundo, né? Uma outra aplicação de propulsão elétrica é na remoção de detritos orbitais, o que comumente é chamado de lixo espacial, né? Ao longo dos anos, satélites em órbita da Terra, nas órbitas que vimos numa aula anterior, órbitas baixa terrestre, órbita geoestacionária, esses satélites foram desativados e que normalmente acontece é que esses satélites acabam perdendo energia, acabam espiralando em direção da Terra e vão acabar caindo, quer dizer, caindo na direção da Terra, se encontram com a atmosfera, eles são desintegrados. Às vezes, pode acontecer que o satélite orbita por muito tempo. Esse satélite acaba sofrendo degradação na órbita, ele acaba virando um monte de pedacinhos do tamanho de pequenos tamanhos que variam de milímetros a vários centímetros e orbitando a uma velocidade extremamente alta. Basicamente, viram projéteis na órbita terrestre baixa e geossíncrona. Então, isso é um perigo fundamental para satélites que estão em funcionamento e também para astronautas que fazem caminhadas espaciais. Basicamente, são projéteis orbitando a Terra. Então, é extremamente perigoso. Há alguns anos há um esforço em conseguir chegar a uma solução para remover esses detritos nas órbitas. Então, numa aula anterior, mencionamos um tipo de propulsor que é conhecido como propulsor de radiofrequência de baixa potência, ou propulsor de radiofrequência, ou propulsor amipolar. Esse tipo de propulsor foi proposto para uma missão.
ele tem um jato saindo de um lado. Então, há uma proposta de que esse propulsor possa ter um jato saindo de um lado, o outro jato saindo do outro lado, e ele pode acabar, ele consegue fazer controle do sentido em que ele orbita, e ele pode se acoplar ao lixo espacial, chegar em contato, ele pode ativar um jato na direção contrária, de maneira que o lixo perde velocidade, e ele acaba caindo em direção da Terra e se desintegrando ao reingresso na atmosfera terrestre. Tá? Então, isso foi proposto recentemente. Em 2025 foi a proposta desse tipo de propulsão. De fato, vem sendo discutido desde 2018, 2019, mas em 2025 aconteceu essa proposta de fato de utilizar esse propulsor elétrico para esse tipo de missão. Qual é o futuro da propulsão elétrica? O que nos espera? Vimos nas aulas passadas que temos vários tipos de propulsão: propulsão química e propulsão elétrica. Qual que é a diferença entre as duas? A propulsão química é um tipo de propulsor que é o foguete que a gente vê que sai da Terra. Ele tem uma força incrível de vários milhares de newtons. Ele consegue levar toneladas de material da superfície da Terra para o espaço, né? Porém, ele consegue uma força alta, mas a duração dele é alguns minutos. Depois de alguns minutos, o combustível acabou. A propulsão elétrica, aprendemos que o propulsor elétrico, ele é ao contrário, a força dele é fraca, ele consegue apenas uma força, a força de fato dele é apenas um sopro. A força dele é apenas suficiente para levantar uma moeda do chão. É uma força bem fraquinha, na ordem de milinewtons. Agora, só que a vantagem desse tipo de propulsor é que ele consegue ficar funcionando durante meses. Então, ele é como se fosse um carro econômico. Ele consegue ficar funcionando durante longo tempo, gasta pouco combustível, portanto, ele tem suas vantagens, né? Atualmente, no futuro, então, da propulsão, há muitos esforços tentando pegar o melhor de cada um dos dois mundos: força alta e longa duração, né? Aqui eu coloquei dois exemplos do futuro, né, de proposta futura para a propulsão elétrica, né? Tem um propulsor conhecido como Vasimir. Ele é escrito dessa maneira. Dá a impressão que eu escrevi errado, mas não. Ele é escrito dessa maneira por causa do acrônimo que foi adotado para esse tipo de propulsor, né? Esse propulsor é um tipo específico de propulsor elétrico, desenvolvido por uma empresa chamada Adastra, uma empresa estadunidense em parceria com a NASA, né? A proposta desse propulsor é que ele conseguiria reduzir, a proposta inicial é que ele ia conseguir reduzir o tempo de viagem da Terra para Marte de 2,5 anos, que é como normal, em condições, nas melhores condições, para apenas 5 meses, alguns meses apenas, né? Então, essa é a proposta inicial. Essa proposta isso foi feito há algumas décadas, mas talvez na década se não me engano, em 2008, que foi proposto esse propulsor. Ele vem sendo desenvolvido ao longo dos anos e ainda se encontra numa situação de um protótipo. Ainda está sendo desenvolvido atualmente, tá? Por aquela empresa privada. Tem uma segunda proposta que é chamada conhecida como Helicity Drive. Essa proposta é também desenvolvida por uma empresa privada estadunidense, e a proposta é utilizar fusão termonuclear para poder encurtar viagens. A promessa desse propulsor é que ele consegue chegar a Marte em apenas 2 meses. Inclusive, ele propõe chegar em Plutão em alguns poucos anos. Plutão, há alguns anos, teve uma missão da NASA, que é a New Horizons. Essa missão foi para Plutão e demorou aproximadamente 9 anos em chegar, se não me engano, 9 anos em chegar a Plutão.
essa empresa propõe que esse propulsor, Helicity Drive, ele consegue encurtar em apenas alguns poucos anos, tá? E a proposta é ainda mais, ainda mais incrível. Eles fazem a proposta de que em apenas 10 anos conseguimos atingir o chamado espaço interplanetário, que é o espaço entre as estrelas, tá? Que é a espaçonave Voyager 2, ele conseguiu chegar ao espaço interplanetário, espaço interestelar entre as estrelas, mas ela demorou, se não me engano, 50 anos para chegar até lá. A proposta dessa empresa é que com o propulsor deles, apenas em 10 anos chegamos a esse ponto. Porém, quais são essas vantagens? O que tem? Quais são os detalhes desses dois propulsores? O primeiro detalhe desse propulsor Casimir é que ele possui uma baixa eficiência. O propulsor iônico que vimos em algumas aulas, o propulsor iônico ele é mais eficiente do que o Casimir. Ele consegue uma maior força com uma certa quantidade de energia elétrica, tá? Então, um certo nível de potência elétrica. Então, a eficiência desse Casimir é baixa, né? Além disso, o Casimir, a massa dele, ele pesa muito. Então, levar ele para a órbita, só para começar a funcionar, vai custar uma boa quantidade uma boa quantidade de recursos, né? Então, ele não é uma opção viável atualmente. No caso do Helicity Drive, o problema dele é que a fusão termonuclear ainda não foi demonstrada. Então, aqui do lado eu tenho esse experimento aqui, esse aparelho. O que é esse aparelho? Ele está mostrando um anel brilhante. A fusão nuclear controlada, a fusão termonuclear controlada é a maior, talvez seja uma proposta, é uma solução para a crescente demanda energética mundial. Então, ela é a promessa para poder fornecer energia suficiente para a população mundial. E experimentos que estão sendo feitos atualmente, fusão nuclear, são experimentos muito parecidos com isso aqui. Eles são experimentos que têm o formato de rosquinha, que chamamos de toroide. Então, esse experimento aqui, ele é uma representação daquela rosquinha, daquele toroide. Então, essa seria uma pequena representação do que seria a futura fusão termonuclear controlada. Qual que é o problema? Veja aqui. O problema está na palavra controlada. Esse experimento é difícil de controlar. Veja que ele foi de um anel, ele acabou deformando o anel e ele acabou desaparecendo. É um experimento muito difícil de ser controlado. E, atualmente, não existe pelo menos no momento de gravação dessa aula, não existe um experimento no mundo que tenha demonstrado a fusão termonuclear controlada. Apenas experimentos, não existe um experimento que eu consiga extrair energia para manter de maneira autoconsistente esse experimento. Portanto, o Helicity Drive é uma proposta muito interessante, porém a fusão que depende não foi demonstrada no laboratório. Ninguém conseguiu até agora. Então, para concluir nessa aula, só para concluir, vamos ver que a gente estudou nessa aula, que acabamos de ver, vimos a possibilidade de utilizar propulsão elétrica para missões de espaço profundo, e, consequência, podemos utilizar ela para poder fazer mineração, ou talvez extrair minerais de satélites, de asteroides, né? Também vimos a possibilidade de fazer remoção de detritos orbitais e poder acabar com o problema crescente de lixo espacial em órbita da Terra. E, por último, mencionamos qual seria o futuro desse tipo de propulsão, da propulsão elétrica. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Eu deixo vocês, então, vou tentar controlar aqui esse experimento. Agradeço a paciência de vocês e nos vemos numa próxima aula. Até uma próxima.